Olá, amados irmãos, graça e paz. Esse é o momento de meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. E que bom que nós temos esse tempo, que nós podemos separar esse momento. O tempo do culto devocional, familiar, o tempo da escola bíblica dominical, da devocional diária, porque estando expostos à palavra do Senhor, que dia após dia nós vamos formando a cosmovisão bíblica na nossa mente, no nosso coração, e então podemos tomar decisão, podemos orientar a nossa caminhada a partir da perspectiva divina. Porque muitas vezes, no meio da nossa jornada, e a vida é assim, como homens e mulheres de Deus, nós enfrentamos provações, lutas e dificuldades. Se vocês observarem os noticiários e as informações, nesse período em que nós estamos vivendo, muitas dificuldades estão sendo enfrentadas. Há quem esteja adoecendo e sofrendo com as dores do adoecimento, do vírus. Há aqueles com mais dificuldades, outros com menos. Há os que, por conta da situação, perderam os empregos e estão enfrentando dificuldades. Alguns não conseguiram benefícios, outros conseguiram, mas não é suficiente. Há os que não estão podendo ir ao trabalho e, inclusive, correndo o risco de perder as suas vagas de emprego. 1 milhão e pouco de pessoas já perderam, um pouco mais que isso. E ainda há aquelas pessoas que ao redor do mundo estão sendo acusadas de serem as que promoveram o coronavírus, e aí as pessoas estão apontando o dedo para elas. Fiquei sabendo no noticiário que numa das regiões do continente africano, há pessoas sendo acusadas por serem cristãos como serem aqueles que deram início à pandemia e por isso sendo perseguidos por membros de outras religiões. Enfim, as dores, as dificuldades e os problemas, elas surgem das mais variadas formas e a gente vai ter as nossas reações. Algumas pessoas ficam paralisadas, outras pessoas passam a murmurar, a lamentar, e ainda há aqueles que começam a duvidar da presença, do propósito, do amor de Deus. E há aqueles ainda que ou minimizam ou supervalorizam os problemas. Eu ouvi uma história de um rapaz que no processo da vida dele, o maior sofrimento dele é porque na juventude ele teve 2 carros especiais. E quando ele precisou se casar e estudar e se formar, ir para a universidade, fazer mestrado, etc., ele teve que abrir mão desses carros que eram relíquias para ele. E ele então diz que a dor da perda, da separação foi inigualável, não houve nenhuma outra igual. Percebem? Enfim, eu não sei que problema você está enfrentando, eu não sei como você está vivendo esse período singular na nossa história, mas eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra com base em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, onde nós podemos aprender que nós somos amadurecidos, nós somos aperfeiçoados em meio às provações. Mas antes vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai eterno, Senhor Criador de todas as coisas, soberano Senhor dos céus e da terra. Nós agora vamos estudar a Tua Palavra, vamos ler, pedimos iluminação do Teu Espírito. Pai, que não seja só mais um texto, mas seja o Senhor falando conosco. Abre o nosso entendimento e também dá-nos coração sensível e vontade, disposição para praticar e obedecer a Tua Palavra. Fala no coração de cada pessoa neste momento, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O texto de Tiago 1, 2 a 4 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Já meditamos nesse texto,
já pensamos algumas vezes na igreja a respeito desta palavra. Mas de forma especial eu quero te convidar a voltar a ela nesse tempo de circunstâncias, de pandemia, porque de fato não existe cristão imune a provações. E uma coisa é certa, né? Quando nós colocamos as provações na perspectiva correta, então nós passamos a entender que Deus está nos tratando. Afinal de contas, quando fomos chamados por Deus, não foi para vivermos num paraíso na terra. Nosso alvo é a Nova Jerusalém. Aqui nós somos o pessoal do Êxodo, né? Como o povo lá do Egito, que saiu do Egito para a Terra Prometida. Nós estamos caminhando, nós somos jornaleiros, nós somos peregrinos nessa terra. Aqui não é o nosso lar permanente. Nossos olhos precisam estar fitos nos céus, a morada, né? A casa do Pai, a cidade santa, né? A Nova Jerusalém. E eu e você, na nossa caminhada, muitas vezes nos paralisamos diante das circunstâncias quando elas são passageiras. Quando olhamos para o texto, nós entendemos que Tiago está falando da utilidade das provações. Elas servem ao propósito de amadurecimento de Deus. Quando nós olhamos, e eu quero começar com você a partir do versículo 4, não do 2. Vamos fazer uma inversão aí, para a gente pegar a lógica do texto, né, para aprendermos melhor, mas de forma mais didática aqui. No versículo 4, o apóstolo, o Tiago, diz que o propósito da provação, ele é muito claro. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que são as provações? Qual é o objetivo delas? Me tornar perfeitos. Tudo o que está acontecendo em sua vida faz parte da grande conspiração, do grande plano de Deus para torná-lo como Jesus e apresentá-lo diante de Deus perfeito. Veja só, você é substância informe no ventre da sua mãe e Deus já estava escrevendo os seus dias. Deus é onisciente, Ele sabe do passado, presente e futuro. Deus, Ele trabalha na história usando todos os meios para alcançar o fim que é glorificar o nome dEle. E eu e você, nós fomos criados para louvor e honra da sua glória. Os ímpios, eles não têm essa perspectiva. A cosmovisão deles é baseada em muitas outras coisas, mas não na perspectiva do que é a revelação do plano de Deus para nós. O Senhor se revelou para nós. E ele diz que ele tem um plano. Jeremias 29:11. Né? O plano dele é de paz, não é de mal. Deus, ele nos ama. Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos dele, para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Então, quando Deus permite circunstâncias na nossa história, quando Deus constrói um cenário para que nele vivamos, Ele tem um plano, Ele está no controle dos mínimos detalhes desse cenário. E isso, ainda que inclua aflições, e ainda que inclua dores, ainda que inclua perdas, ainda que inclua ser provado na sua fé, faz parte do plano de Deus. Ele nos lapida como o especialista lapida o diamante, o ourives, o ouro. Deus trata conosco. Como um pai, ele nos disciplina. Como um mestre, um pai, ele nos ensina. Ele nos conduz no projeto da nossa vida. Agora, o grande problema é que muitas vezes, ao olharmos para esta situação, nós que idealizamos uma vida pacífica, uma vida hollywoodiana, né? Dos contos de fadas, então nós começamos a nos frustrar com a perspectiva da história. Só que Deus está agindo em toda e qualquer circunstância para o nosso bem. E aí nós precisamos, então, avançar. E aí a gente pode perguntar o seguinte: qual é o instrumento
que Deus usa para produzir a perfeição em nós, para nos lapidar, para nos transformar de glória em glória na perfeita imagem de Cristo Jesus? A provação. Ela é o teste da nossa fé. Como cada pessoa que vai ser aperfeiçoado, vai subir um grau no seu trabalho, como um soldado que vai receber uma nova patente, precisa passar por provas. Nós também precisamos. Deus trabalha conosco desta maneira. Deus ministra nas nossas vidas, e para que a nossa fé seja enrobustecida, fortalecida, Ele vai colocar as situações em que nós teremos que pôr a nossa fé em prática. Da mesma forma é o nosso amor, da mesma forma é o nosso serviço, a nossa disposição de suportar uns aos outros, de servir uns aos outros, de ser paciente, de perdoar uns aos outros. E é no meio dessas circunstâncias, né, que nós vamos provar a nossa fé. A galeria dos heróis da fé mostra como esses homens foram fiéis ao Senhor, como eles não negaram o Senhor, como eles andaram em sua determinação de guardar os mandamentos e de seguir a promessa, perseguir a promessa que Deus tinha feito para eles. Bom, nesse caso, qual é o campo de prova? Qual é o cenário, o terreno deste teste? Nós já vimos que o propósito é nos aperfeiçoar. Já vimos, que o meio, o instrumento, é a aprovação. Então, qual é o cenário? Em que situações? O versículo 2 ele deixa isso muito claro. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele não fala por uma, é por várias. Jesus disse: no mundo tereis aflições. As circunstâncias da vida que são permitidas ou são criadas para nós, Deus as usa para forjar-nos na nossa vida cristã. Muitas vezes nós olhamos para essas provações e para essas circunstâncias e dizemos que elas são ações do inimigo, do diabo, do nosso adversário. Pode até ser, mas nesse caso, com a permissão de Deus, e o que Deus visa com tudo isso é o nosso aperfeiçoamento. Precisamos aprender, então, ficarmos firmes. A Bíblia fala muito sobre ficarmos firmes. Por quê? Porque nós vamos enfrentar aflições, provações, lutas, dor, sofrimento. Nós vamos enfrentar perdas, nós vamos enfrentar situações em que seremos confrontados, em que duvidarão de nós, em que nos forçarão a rejeitar a fé, a retroceder. E a Bíblia diz em Hebreus que nós não somos daqueles que retrocedem. Quem tem perspectiva clara de que a sua vida é regida, é governada pelo Senhor, não abre mão do que Deus está fazendo. Isso é muito importante para mim e para você. Quando eu entendo isso, quando eu discerno isso, quando você discerne isso, então você respira fundo e diz: bom, Deus está no controle. Nossas canções são maravilhosas. Nós cantamos que Deus é poderoso, nós cantamos que Deus é fiel, nós cantamos que Deus não falha, que Deus está presente, que Deus guia os nossos passos, mas muitas vezes não agimos na mesma perspectiva. Porque o texto diz que nós devemos ter por motivo de grande alegria. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos alegrarmos-nos no Senhor. Ele diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, diz Neemias lá no capítulo 8. Nós precisamos entender que Deus nos basta, que o plano de Deus é maravilhoso e é pleno de sentido, Ele tem o alvo maior de dar-nos o fim que nós desejamos. Se nós olharmos para Romanos 8, Deus não poupou o seu próprio Filho, entregou ele por nós, e o propósito disso é nos fazermos filhos dele, herdeiros do quê? Da Nova Jerusalém, da cidade eterna. Nós temos que viver a vida aqui com a perspectiva da eternidade. Quando nós vivemos assim, então temos por certo que o sofrimento do tempo presente, por maior que ele seja, não é para ser comparado com a glória que está para ser revelada. Você precisa se alegrar no Senhor, mesmo nos momentos difíceis. Não se alegrar pela dor, não se alegrar pela perda ou qualquer outra situação, mas porque o Senhor é teu Deus, está governando e dirigindo a sua vida.
Mas sabe quais são as respostas que nós damos geralmente no meio dessa situação? Bom, geralmente, em primeiro lugar, nós imediatamente, quando uma situação difícil surge, nós perguntamos por quê. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que você, Deus, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Como se nós fôssemos pessoas que não pudessem ser tocadas, como se nós já estivéssemos aperfeiçoados, como se nós fôssemos tão especiais que nada de ruim pudesse nos acontecer. Quiçá estivéssemos no Éden antes da queda, e aí tudo bem. Mas nesta ordem presente, onde o mundo jaz no maligno, onde não há lado A ou lado B, lado bom ou lado ruim, porque o mundo jaz no maligno, a estrutura, a cosmovisão mundana é maligna, e ser cristão, e ser servo de Deus, e estar submetido à bússola de Deus, né, aos princípios de Deus, isso por si só causa conflito nesta presente ordem, e aí o inimigo nos ataca, e as pessoas que estão aliadas com ele de alguma maneira ou de outra vão estar sempre nos olhando como se nós estivéssemos fora do contexto, e nós mesmos vamos nos sentir fora do contexto porque não aprovamos o estilo de vida mundano. Tudo isso vai trazer dificuldades. Mas muitas vezes nós queremos estar alinhado, desfrutar do melhor dessa terra e ainda viver na relação com Deus. A proposta de Deus para nós é a eternidade. É lá que nós vamos desfrutar do melhor de Deus para nós. Aqui teremos toda a provisão de Deus para viver segundo a vontade dele, ainda passando por provas. Então, nós não podemos ficar nessa perguntando por que eu. Nós temos que entender qual é o propósito que Deus está tendo ao lapidar-nos, e ele está nos aperfeiçoando. Entenda isso. A segunda questão é que nós geralmente fazemos um julgamento e imediatamente começamos a duvidar da bondade e sabedoria de Deus. Será que Deus está no controle mesmo? Porque, sendo eu filho dele, como é que eu posso passar por isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está no controle. Deus é onisciente e ele usa todo o seu conhecimento com sabedoria. Sabedoria é aplicar o conhecimento para o bem. E ele trabalha nisso. Ele atua diuturnamente, incansavelmente, para que o bem, o bom dele, se cumpra nas nossas vidas. E a maior prova disso foi o preço que ele pagou por nós. Então Deus sabe o que faz por nós. E acima de tudo, ele é bondoso. Os vários atributos de Deus, a bondade, misericórdia, compaixão. Deus é amoroso, Deus é amor. E você acha que a maior prova de amor não é suficiente para provar que ele cuida de nós? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, sim. Mas quantas vezes nós duvidamos de que nessa situação de dor ou de perda, ou seja lá qual for, Deus não está agindo com amor. Ele não é o vovozinho bonzinho que fica dando doce, brinquedos, fazendo graça e não disciplina, não corrige e não desafia e move os seus para um patamar de maior fidelidade e de compromisso com ele. Ele é fiel e ele fará tudo para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Inclusive tirar-nos daqui para levar para a eternidade, para nos pouparmos de desviarmos do caminho dele, se for necessário. Assim eu creio. Em terceiro lugar, a nossa resposta muitas vezes é ou levantar as mãos, Basta. Não vou fazer mais nada, não tem jeito, tudo que eu faço dá errado. Ou cruzar os braços e dizer, não sei o que fazer, não tenho o que fazer. E isso mostra a dúvida do que Deus está fazendo, do que ele é capaz de nos fortalecer, de que ele é capaz de nos capacitar. Ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, ele renova a esperança, ele fortalece as mãos, ele cura o coração, ele traz novos sonhos, ele traz novas perspectivas de vida, ele corrige a nossa visão equivocada, ele nos disciplina como o pai que ama. Então por que cruzar os braços? Então por que desesperar da vida? Então por que abandonar a luta? Ficar sentado no pedra da história só lamentando, murmurando e reclamando? É preciso posicionar-se com fé. Não temas, eu sou contigo, ele diz. Não desanime, eu sou o seu Deus.
Ele está agindo, Ele está no controle, Ele sabe o que é melhor para nós. Quarto lugar, nós muitas vezes ficamos amargurados, amargos, por conta da frustração dos nossos planos, porque as nossas coisas não deram certo. Então começamos a reclamar, a murmurar, a blasfemar contra Deus. Isso é pecado. Eu e você temos que bendizer o Senhor em todo o tempo. Nós precisamos celebrar com júbilo ao Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos confiar na sua graça e na sua misericórdia. Pois bem, veja só, nenhuma dessas 4 posturas é a certa. A postura é entender que as provações servem para testar a genuinidade da nossa fé, para produzir perseverança na nossa fé e produzir a maturidade que Deus deseja ver produzida em nós, para que nós possamos cada dia mais desfrutarmos da graça. Assim, as provações que Deus nos permite passar por ela servem ao propósito da graça. Eu quero que você confie nisso, eu quero que você descanse nisso, eu quero que doravante, não importando a situação na qual você está, você possa dizer: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos orar? Senhor, que a tua mão poderosa e o poder do teu Espírito Santo agora traga ao meu coração e ao coração do meu irmão e da minha irmã a alegria inaudita do teu Espírito Santo, a alegria da salvação. Renove em nós a fé, a esperança, a paciência, a perseverança e um amor inigualável pelo Senhor. Dá-nos força para nos mantermos fiéis, perseverantes. Dá-nos discernimento e entendimento da tua ação poderosa em cada circunstância da nossa vida. E que, Senhor, nós jamais retrocedamos, porque o nosso alvo é colher o fruto da obediência e da fé, é ser fiel até a morte, é receber das tuas mãos a coroa da vida e da justiça. Cuida dos enfermos, Pai, restaurando a sua saúde. Fortalece os abatidos, renovando-lhes o ânimo e a fé e a esperança. Console os enlutados, enxugue-lhe as lágrimas e traga, acima de tudo, a alegria do teu Espírito Santo a cada uma das vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.